Hoje é um dia triste, porque exatamente nessa terça-feira, 30 de março, completa um ano de pandemia no litoral. Desde o final de março do ano passado, os casos de Covid-19 não pararam de crescer e já perdemos mais de 500 vidas. A partir de hoje, vamos exibir uma série de reportagens para mostrar o cenário da pandemia e a dor causada na vida de muitas pessoas. Acompanhe a primeira reportagem agora. (30 de março). Uma data que jamais será esquecida pelos moradores das 7 cidades litorâneas do Paraná. Esse dia marca a confirmação do primeiro caso de Covid-19 nessa região do estado. Marca um ano de uma mudança completa na rotina das pessoas que vivem por aqui. Oficialmente, o primeiro paciente com a doença na região vive em Matinhos e contraiu a Covid-19 em viagem internacional. Ele apresentou sintomas ao retornar. Resultados laboratoriais confirmaram se tratar da doença. Mas antes mesmo da chegada da Covid-19, o litoral se preparou para atender pacientes infectados pelo coronavírus. Hospital Referência, o Regional do Litoral, montou uma estrutura moderna e voltada para atender pessoas com Covid-19. Inicialmente foram criados 10 leitos UTI e 10 leitos enfermaria. Estrutura que foi ampliada ao longo desses 12 meses. Então, ainda durante o início da pandemia, quando ela iniciava, várias adequações foram feitas em sua estrutura física, na composição das suas equipes, para que, enxergando a pandemia aqui no litoral, nós pudéssemos dar conta internando os pacientes em tempo oportuno. Ainda no início da pandemia, medidas restritivas foram adotadas na região. As ruas ficaram vazias, estabelecimentos foram fechados, mas as medidas foram relaxadas e parte da população aliviou nos cuidados. Com o passar do tempo, o cenário piorou, até que o Hospital Regional do Litoral não conseguiu mais suportar a demanda por pacientes. Apesar do apoio de hospitais locais, como o de campanha montado em Paranaguá, faltaram leitos para atender todas as pessoas. O litoral do Paraná vivenciou 3 picos da pandemia. O primeiro deles em julho do ano passado. Em dezembro de 2020 e janeiro de 2021, novo pico. E em março, mais uma elevação no número de casos confirmados e de óbitos em decorrência da doença. O avanço da Covid-19 no litoral do estado é explicado pela região ser muito visitada por turistas e também pela circulação de uma nova variante do vírus. O litoral do Paraná é um local sujeito a grande mobilidade, consequentemente, as pessoas que vêm para cá têm o potencial de trazer o risco e disseminar entre os nossos moradores, e isso aconteceu especialmente nos períodos de feriado prolongado e de férias. E em alguns momentos em que em outras regiões houve a definição de bloqueios, como os lockdown, que as pessoas vieram para o litoral na expectativa de que aqui pudesse encontrar um espaço de liberdade. A disseminação da doença fica ainda mais evidente ao contabilizar as mortes em decorrência da Covid-19. A primeira centena de óbitos por causa da doença levou 4 meses e 9 dias para acontecer. 3 meses e 2 dias depois se passaram até que o litoral registrasse 200 óbitos. Menos de 2 meses, o litoral chegou a 300 mortes. O registro de 400 óbitos aconteceu 49 dias depois. E foram necessários assustadores 19 dias para a região passar dos 500 óbitos. Se no início da pandemia a média de óbitos era inferior a 1 por dia, hoje esse índice subiu para 5 mortes por dia. É como se a cada 24 horas, pai,
mãe e 3 filhos de uma mesma família moradora do litoral falecessem vítimas da doença que mais assusta o mundo. A pior crise sanitária da história recente da humanidade está longe do fim. A sensação geral é que a população se acostumou com a Covid-19. Os casos já não impactam tanto. E, exceto familiares, diversas pessoas começaram a relativizar os óbitos em decorrência da doença. Mais do que nunca, a prevenção é a única forma de evitar que aqueles que amamos contraiam a Covid-19. Muito triste, estamos há um ano lutando contra essa doença, um ano em que, infelizmente, moradores do litoral contraem o coronavírus, desenvolvem a Covid-19 e muitos acabam não resistindo e falecendo em decorrência da doença. Esperamos que, em breve, a vacina seja disponível para todo mundo, para que vidas sejam preservadas e a gente possa voltar ao nosso normal. Eu lembro, inclusive, que essa série de reportagens, ela continua aqui na TVCI. Hoje, os outros veículos aqui da casa vão transmitir essa matéria, inclusive com dados atualizados. E a gente volta amanhã falando mais sobre esse assunto aqui no Bom Dia Litoral. Inclusive, vamos aqui, olha só, números atuais aqui da Covid-19. Foram confirmados no mês de março aqui no litoral 4.048 novos casos. No mês de março, 158 óbitos em decorrência da doença. 158 vidas perdidas no litoral. Desde o início da pandemia, 25.522 casos confirmados, 535 óbitos em decorrência da Covid-19. Números assustadores e que reforçam a necessidade de tomarmos todos, repito, todos os cuidados. São vidas sendo perdidas para a doença que assusta o mundo, para a doença que assusta a humanidade. A gente vai falar ao longo da semana ainda sobre esse caso, inclusive a gente vai trazer também a esperança pela vacina, pessoas que se recuperaram, exemplos de moradores do litoral que conseguiram vencer essa batalha. Mas é importante a gente sempre frisar o número de vidas perdidas, porque infelizmente o litoral está perdendo uma geração para a Covid-19. Mas a gente fala sobre a Covid-19 ao longo da semana.